Boa noite, tudo bem? Tô eu aqui brigando com a luz, gente. Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativa, psicanalista, idealizadora da Chante Terapias e Cursos. E hoje, nesta noite de quinta-feira, estou aqui para mais uma live. Vamos falar sobre o que mesmo, gente? A vida é um aprendizado. Pois é, estamos em um aprendizado constante, não é mesmo? E o que a gente aprende todos os dias, o que a gente leva dessa vida todos os dias, né? O que a gente pode mudar, o que a gente pode aprender. Tem tantas coisas, né, que a gente ainda não sabe, tantas coisas que a gente gostaria de saber. Boa noite, Gerson Costa. Gente, cadê esse povo das 9 horas? Ah, gente, eu não aguento não. Cadê o Gerson para ele entrar aqui na live? Cadê você, Gerson Costa? No povo, tá bom? Não sei, só sei que foi assim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Como que você tá? Eu tô cansada, né, gente? Ah, sou dessas. Tô cansada. Hoje eu tô cansada. Mas estamos aqui, firme e forte, fazendo essa live, falando o Firme quê? e forte, falando sobre o aprendizado, que é A vida é um aprendizado. constante, né? Qual o aprendizado que eu tive hoje? Que trabalhar muito com o que você ama é muito prazeroso, mas, no entanto, todavia, isso não te proíbe e nem inibe de você ficar com o seu físico Tô cansado. convidando aqui o pessoal para entrar. Boa noite, Yolanda, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Tô aqui convidando o pessoal para poder Também. participar. Sim, e daí? Convide seus amigos, Yolanda. Eu acho que hoje o frio inibiu as pessoas de virem para lives, gente. Não é? Olha aí. É, esse povo tá meio inibido de vir para live assistir nós falando. Vamos chamar que daqui a pouco o pessoal já começa a Falar o que eu quiser. chegar. Como se eu não falasse sempre, né? Gente, que loucura. Ó, já começou. Ficou melhor assim? Deixa eu ver, ficou. Ficou. Assim Ó, o ficou pessoal tá melhor? chegando. O pessoal tá chegando. Buenas Boa noites. noite, boa noite. O pessoal que tá chegando aí, vamos convidar outras pessoas também para essa Oi, live. Rose. Oi, Thaís. Ó, o pessoal aí tá Tô fazendo brincadeira. atento. E Acende, apaga. Não sou eu, é a luz. a Eu luz mexo nela, ela apaga. Eu viro pra cá, ela acende. Eu viro pra lá, ela apaga. Não sei, ela tá com vontade própria. é com vontade Ela é própria, né? bem minha. É, ela é bem igual eu. Ela tá aprendendo algumas coisas, Aprende. Tô aprendendo. né? Sejam bem-vindos, vamos convidar aí o pessoal. Oi, Sandra, Ó, tá maravilhosa. chegando o pessoal. É isso aí, Oi, chegou. Shirley. Maravilha, o pessoal tá chegando. Sejam todos bem-vindos, que hoje nós vamos falar de Cheguei. aprendizado. Olha aí, o pessoal tá chegando aí, ó. Tá vendo? Tá Ah, chegando. bom. Ah, muito bem vocês chegarem. Faz um favor de convidar esse povo todo. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês acham o quê? Eu, hein? Não quer Ó, acender. É isso aí, gente. Não quer acender, seja vai ficar sem acender. bem-vinda. Boa noite. Ó, coraçãozinho aí, ótimos coraçãozinhos. Oi, ideia. Adoramos corações. Oi, É isso Pagos. Oi, aí. todo mundo. Boa noite. O que vocês têm aprendido, gente? O que a vida de vocês tem mostrado sobre aprendizado? A vida é realmente um aprendizado constante? Ou conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Quem ensina quem, na verdade?
Ou quem aprende com quem, na verdade, né? Boa noite, meus amor. Maravilha! O pessoal tá chegando. Eu Então vamos lá. aprendi hoje que eu tô muito mais bonito que ontem. Mentira, é brincadeira. Tô com gracinha. E Tô com gracinha. então o que que é esse aprendizado constante, né? É, nós nascemos, Perfeito, ó. nós nascemos e começamos a aprender, né? Nascemos e começamos a aprender. E a gente aprende muitas e muitas coisas, né? Arrogante é aquele que pensa que sabe tudo. Porque quando eu penso que eu sei tudo, eu não dou espaço para aprender mais. Por isso que, mesmo Viu, indo Jéssica? atrás de conhecimentos, Mais bonito. cada vez mais eu percebo que eu preciso aprender mais, né? Por quê? Porque é um constante aprendizado. Nós nascemos sem saber das coisas e fomos aprendendo, aprendendo, aprendendo. Coisas boas e coisas não tão boas, né? Nós aprendemos também. É importante entendermos que não somos só as partes boas, somos também as partes más. É um conjunto. É Eu um não. conjunto. Ah, você não. Eu não. Tá, Gente, vem tá. colocar eu nesse caldeirão. Somos as partes boas, as partes más. Eu não me tira desse caldeirão. Não é verdade? Mas, Então, Gerson, você falou uma coisa agora muito hum, importante. Quem falou? Quem foi que falou? Que Oi, Ale! Oi, Dinalva! Quem boa foi que noite, boa disse? noite. Boa noite a todos, meus amores, adoro. Ai, adoro. Quem foi que disse que a gente tem que aprender constantemente? Opa! Muito interessante, porque olha só, Pô, né? muito Apareceu assim. interessante. Tô. Apareceu do Ah, nada assim, né? apareceu Ah, do quem foi que nada. disse que você tem que aprender a coisa? Você não tem que nada. Primeiro, você não tem que Ah, nada, obrigada. Eu tá? detesto Não, quando eu digo eu tenho o não quê? tem que nada. Mas é muito satisfatório quando você começa a aprender outras coisas. Começa a descobrir outras coisas nas quais você ainda não sabia e que a sua Agora mente eu vou sumir um deseja, pouquinho, peraí. deseja aprender aquilo ou consumir aquele conteúdo, seja o que for, né? Então, todos os dias é incrível, todos os dias eu gosto de assistir algum Sumindo. vídeo falando de algo, de alguma coisa na minha área. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo uma aula da glândula pineal. Embora eu já saiba da glândula pineal, mas sempre tem coisas a mais que eu quero saber, que eu quero descobrir. Isso faz me sentir vivo. Olha que interessante. Isso faz me sentir vivo, não é verdade? E o pessoal tá falando aí, ó. Tá falando, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoas que estão aqui conosco, eu quero saber de vocês, né? Porque aqui, gente, né? É uma conversa, né? Então vamos conversar. Eu quero saber de vocês se vocês realmente concordam que a vida é um aprendizado constante. O que vocês, ao longo dessa estrada, pela longa estrada, essa longa estrada que a gente tem vivido, sabe por que eu tô fazendo gracinha hoje? Vou falar pra vocês, eu tô com sono! Ai, meu Deus, eu preciso fazer gracinha, porque eu tô cansada. Eu aprendi que hoje eu não sou a Mulher Maravilha. Ai, meu sutiã tá aparecendo. Eu não sou a Mulher Maravilha, apesar de parecer bonita, esse corpão, mas eu tô cansada hoje.
Tá, então Pronto, olha lá, ó, falei. Sabe por a quê? Porque vocês precisam Dinalva. saber que isso é um aprendizado. Sim, olha lá de novo falando, ó, mas estamos sempre aprendendo. Quem acha que sabe tudo, não sabe Sim. nada. E é verdade, né? Pessoal que entrou aí, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aí num processo de aprendizado. Boa noite. Olha lá. A Shirley fala a cara do Gerson. Bom, enfim, vamos lá voltar a É que esse o tema Gerson de é sério, Shirley. Aí eu fico fazendo gracinha, eu aprendizado. Eu atrapalho ele. sou uma pessoa muito séria, né? Também sou brincalhona. A gente vai aprendendo e convivendo, e a cada dia a gente aprende mais coisas, não é verdade? Bom, agora me diz aí qual foi o maior aprendizado seu, Elane. Qual foi o seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado foi quando eu achei que eu não tinha mais saída. Eu achei que tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha almejado na minha vida, tinha chegado ao fim. Sabe aquela coisa de chegar ao fim? Que você não vê mais saída em lugar nenhum. E aí você se pega cheia de dívidas, contas para pagar, se pega doente. E aí você sente e fala, putz, e agora, cara? Né? E aí? E aí nesse dia eu sentei e chorei. E pensei, é isso, né? A vida é isso aí. É acordar, pagar a conta, e dormir chorando, acordar mais ou menos. E é isso, né? É isso que tem pra mim. E nesse dia eu tive um encontro muito importante, foi um encontro que mudou a minha vida. Eu tive um encontro muito forte, assim, no meu quarto com Deus. E nesse dia eu percebi que Deus ele não estava num trono, lá em cima, julgando, me condenando. Ele estava aqui dentro de mim, muito perto. E nesse dia eu pedi ajuda. E aí eu aprendi nesse dia que quando a gente bate na porta, ela se abre. Quando a gente realmente quer uma mudança, a gente tem que ir atrás dessa mudança. Não adianta sentar a bunda no sofá e ficar reclamando que as coisas não vão mudar. E aí, nesse dia, a Elane aprendeu que a vida ela tem muito mais para oferecer para ela. E aí eu não perdi a oportunidade, não. Eu agarrei essa oportunidade e transformei aquele dia num lindo aprendizado de amor que eu trago todos os dias agora na minha profissão. Quando eu atendo um cliente, eu trago esse aprendizado, que o melhor é o que está por vir, o melhor é o que está acontecendo agora. Então não desista não, gente. Vamos forte aí, galera, porque o negócio acontece quando a gente pede. Olha lá, ser mãe foi é meu maior aprendizado. Vou renovando, descobrindo forças que desconhecia. É verdade, ser mãe, ser pai, a gente vai aprendendo todo dia. Não tem um manual, né? Não tem um manual Podia de ter, podia como ter. ser mãe, como ser pai. Não existe. Aliás, não existe o manual do seu cérebro. Mas olha que interessante. Se não existe um manual, você pode fazer o seu manual. Como assim, Gerson, pode fazer o seu manual? É. A nossa mente, o nosso cérebro, ele está ali pronto para receber informações. Ele gosta de receber informações. Né? Então você pode programar o seu cérebro. Você pode programar a sua mente. Para quê, Gerson? Programar a minha mente? Para você ser o que você deseja ser. Para você ser o que você deseja ser. Porque é muito fácil mesmo falar que eu não sou isso hoje, eu não sou bem-sucedido hoje, eu não sou por causa disso, por causa daquilo. Aí vai uma reflexão. Vale você ficar reclamando ou você agir para você mudar? É porque olha que interessante, Elane.
Como Tô eu já olhando. falei em lives anteriores, o nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, ele não gosta que a gente gaste energia. Não gosta, né? Só que é interessante o quê? Que a nossa mente conectada à nossa alma, ela deseja por algo novo. Olha que interessante. A nossa mente com a nossa alma deseja algo novo, deseja conhecer algo novo. É por isso que as pessoas ficam impactadas, né? Aquele momento eureka, quando ela consegue algo, né? Oh, eu consegui, né? Eu consegui. Porque é gratificante quando você consegue algo que você quer. É gratificante quando você começa a entender as coisas, ou o que se passa na sua mente, ou o porquê você tem essas certas atitudes hoje. No curso de psicanálise a gente sempre fala, né? Quando a gente começa a perceber e entender os porquês dos nossos comportamentos e os porquês do comportamento das outras pessoas, a gente amplia o nosso conhecimento. Ampliando o nosso conhecimento, nós vivemos melhor. Vivemos melhor. Por quê? Porque quando você conhece a regra do jogo, não é fácil jogar quando você conhece. Agora, se te dá um jogo novo, você não conhece a regra, não conhece nada, fica desafiador, né? Fica difícil jogar se você não conhece a regra. Não é verdade? Agora, quando você começa a se conhecer, e a gente sempre fala aqui, a nossas lives é voltada ao autoconhecimento. É voltado a isso. Porque quando você começa a se conhecer, a conhecer o que o seu corpo faz em relação ao que você está pensando, as suas programações. E quando você começa a perceber isso, você percebe que dá para mudar as coisas. É só eu saber o quê? O que se está passando e a partir dali eu sei como não fazer aquilo, né? E olha que interessante, né? Às vezes vem problemas pra gente. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando, ó. Acabei de assistir a live do Ronaldo sobre gratidão e claro que não poderia deixar de agradecer vocês, Gerson e Elane. Ah, gratidão pelo aprendizado que estou recebendo. E é gratificante quando a gente começa a conhecer as coisas, a Você aprender as coisas. pulou, tem mais coisa lá em cima. Tem mais coisa lá em cima? Opa! Deixa eu ver aqui. Eu fofoco Achei. mesmo, viu, gente? Tá, achei. Hoje me sinto assim, Elaine. Mas sei que estou me esforçando e eu vou conseguir. É isso mesmo. Precisa de um Tá. esforço? Precisa. Porque o nosso cérebro reptiliano não quer que você Segue faça a sua. movimentos, tá? A Sandra, eu que diga, tudo está acontecendo. Legal, legal. E Boa noite, Nil, que chegou agora. Boa noite, boa noite a meu todos que estão querido. aqui. Oi, Gil. E hoje nós estamos falando aí do aprendizado, que é constante. Ou seja, se a pessoa quer evoluir, a não ser que ela não queira, né? A não ser que seja aquela pessoa arrogante e falar eu sei de tudo. E quando fala eu sei de tudo, a mente não tem espaço para ela poder aprender outras coisas. Aí sim é um ser arrogante. Então é importante entendermos que sempre terá alguém que saberá mais do que eu. E o que Ai, eu vou claro. fazer se alguém sabe mais do que eu vou aprender com ele. Né? E tem muitas pessoas que repelem esse tipo de pessoa. Ah, porque ele sabe mais do que eu, então eu nem vou chegar perto dele. Pelo contrário, né? É importante termos essas pessoas próximas, como mentores, seja lá o que for. Não é? É gostoso quando Seguir. você aprende algo novo, né? Vamos seguir o que Sócrates fala, né? O filósofo. Só sei que nada sei. Nada E esse é sei. o princípio. E esse é o princípio da sabedoria, porque ele sabia que se ele falasse que sabia, não teria mais espaço na mente dele para ele poder
aprender mais. Então, o aprendizado, gente, é constante para quem quer. Para quem quer evoluir, para quem quer crescer, né? Porque senão a pessoa vai ficar na sua zona de conforto. Vai ficar só querendo o quê? O descanso, vai ficar querendo coisas que não fazem ela pensar. Não é verdade? Então, quando começamos a aprender, como eu falei para vocês, quando nós começamos a entender o que se passa na nossa mente, o que foi construído no nosso inconsciente, os quais os motivos, por que eu fico com raiva, por que eu fico triste. E quando você começa a perceber isso, você começa a ter mudanças na sua vida. Você vai perceber que até somente ele bate parabéns para as coisas aterrorizantes. Como assim, Gerson, bate parabéns? Você sabia que a sua mente ela faz aniversário dos eventos que acontecem? Vocês sabem disso? Tá Não linda, né? disso? Então, Assim que se vai fortificando as memórias, né? Exatamente. Então, por exemplo, um ano atrás, vamos supor, é só um exemplo, né? Um ano atrás aconteceu algo trágico com você, sei lá, você se separou do amor da sua vida. Aí, naquele momento você ficou triste, né? Então foi lá no mês de agosto do ano passado, beleza? Aí, beleza, você foi se recuperando, se recuperou, tá lá. E de repente, em agosto, do nada, você nem sabe o porquê, você começa a ficar triste. Ai, o Antônio já chegou. Ai, meu Deus. O Antônio tá aí, né? Teacher. Então, olha só. Aí, em agosto esse mês, você começa a ficar triste e você não sabe por que que tá triste, por que aquilo, porque você não fez nada daquilo para você ficar triste. Você, pelo contrário, você teve coisas boas, sei lá, você foi promovido na empresa, aí você fala, gente, eu não tô acreditando, eu fui promovido aí na empresa, eu gostei, mas eu tô sentindo uma tristeza profunda. Sabe o que é isso? Que lá no seu inconsciente ele tá batendo palmas pro seu aniversário que foi há um ano atrás. Ali você se separou do seu amor, tá? E quando nós começamos a compreender isso, aí vocês vão perceber que vocês se preparam para aquele evento. E quando você se prepara, a emoção é completamente diferente. É completamente diferente. Então você começa o quê? A aprender como funciona a sua mente, o seu cérebro, como o seu corpo reage àquele tipo de emoção. E quando você começa a compreender isso, né, você começa a ter novos comportamentos, né? Olha lá, de novo falando, nossa, isso aconteceu no outono e não sei o motivo da melancolia, tá? Então, Dinalva, se a gente fizer uma linha do tempo com você, possivelmente aconteceu alguma coisa e não precisa ser de um ano atrás, tá? Não precisa ser de um ano atrás. Pode ser de 30 e poucos anos atrás, como já aconteceu comigo. Eventos de que aí eu fui para terapia para entender o que se estava passando comigo. E o que se estava passando comigo nada mais era que um parabéns da morte do meu pai de 36 anos atrás. Tá? Que a minha mente consciente nem se tocava disso. Mas aconteceu coisas, eu fiquei com dores de peito, eu ia no médico, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Falei, poxa vida, se não é físico, é emocional. Fui para terapia. Aí descobrimos aí, fazendo a linha do tempo, descobrimos isso daí. Então, e quando você descobre isso, né? Por exemplo, aí no outono, né, você se sente melancólica. Quando você descobre isso, é muito interessante que você se prepara para o próximo outono. E quando você se prepara para o próximo outono, as emoções são totalmente diferentes. Por quê? Porque você já está preparado para passar
por aquele momento. Então é muito interessante isso, quando você começa a perceber as coisas e como funciona a sua mente, né? Bom, acho que não estão falando mais nada aqui não, né? É Não, legal, então só te legal. ouvindo, Não só me ouvindo, aprendendo, né? Só aprendendo. Esse aprendendo. é um eterno aprendizado, tá? E a gente faz isso na linha do tempo, a gente faz através de uma regressão de hipnose para entender o porquê que a pessoa está passando por aquilo, que às vezes ela nem sabe. Então, na hipnose, numa Oi, regressão, você também começa a descobrir as coisas, tá? Tem gente que pensa que a regressão, quando se fala de hipnose em regressão, é para vidas passadas. Não, regressão pode ser para vidas passadas, pode, né? E também pode ser um momento recente. Ah, quer ver eu fazer uma regressão aqui com vocês? Alguns vão lembrar e outros não, tá? Olha só. Lembrem aí o que vocês comeram no almoço de ontem. Elane, o que você comeu no almoço de ontem? arroz, salada, batata doce e omelete. Olha aí. E o que eu fiz, acabei de fazer com a Elane, foi uma regressão, tá? Então ela viu algo do passado. Ah, mas passado precisa ser distante. Não, não necessariamente precisa ser distante. Sendo passado já é uma regressão. Então a gente pode acessar por várias ferramentas, tá? Inclusive a hipnose clínica, na qual a gente vai bem mais profundo aí na raiz do problema. E Gerson Costa, qual foi o seu maior aprendizado na vida? O Ou meu na maior sua história? aprendizado foi, olha que interessante, né? Eu sempre digo para as pessoas que já me conhecem, o meu maior aprendizado foi um sufoco que eu passei, que foi a depressão. Gerson, como assim o maior aprendizado foi a depressão? Sim, porque quando eu percebi que eu consegui sair da depressão, hoje eu não me deixo mais entrar na depressão. Olha que interessante. Quando eu percebi como eu saí da depressão, hoje eu não me deixo mais entrar na depressão. Então foi um momento assim que separou a minha vida. O Gerson de antes e o Gerson depois. E foi aí que fui aprender as coisas, né? Fui fazer curso de hipnose na época, comecei a atender, fui me aperfeiçoando, depois fui fazer outros cursos com outras terapias. E aí, há quase 3 anos atrás, abri o Instituto Gerson Costa e hoje estou dando cursos, né? Então, eu dou curso com parceiros, tem o professor Antônio aí, tem a Ilane também que dá cursos comigo, né? E assim a gente vai fazendo parcerias e crescendo a cada dia. E não é por causa que damos aulas que nós paramos ali, não, pelo contrário, né? Cada vez tem que estudar mais para poder ensinar melhor as outras pessoas, né? Então, Gente, tudo é um aprendizado, tá? só dá para ensinar a trilhar o caminho que a gente já trilhou, né? Exatamente. Não dá para Exatamente. levar vocês por um caminho que a gente ainda não tenha passado. E aí o Gerson falando aí da depressão nos mostra que aquilo que no momento parece algo muito ruim, né? Muito pesado, parece que está acabando com a gente, né? Ou fugindo do nosso controle, porque a gente gosta de um controle, né? A gente gosta de controlar as coisas. E quando a gente percebe que não está mais no controle de algumas coisas, muitas vezes a gente tende, né, a questionar esse período, né, como um período de seca, um período do deserto, e por aí vai. Mas esses são os momentos em que a gente mais cresce. Óbvio que hoje eu sou muito mais a favor de crescer pelo amor, por
ter as coisas chegando para mim com muito mais facilidade, leveza e alegria. E ainda assim eu continuar escolhendo aprender, continuar escolhendo encarar os meus medos de frente, pegar eles assim, falar, continuar escolhendo alimentar os meus dois lados, né? Meus dois lobinhos, do que passar por algum tipo de doença, né? Do que ter que chegar até mim uma doença para que eu possa me despertar. Lembrando que a gente não está livre de que isso aconteça, mas pode ser mais fácil, né? Porque o mal está sempre a serviço do bem, gente. O melhor é sempre o que está por vir. Tinha uma novela que eu assistia que ele falava assim, ó, tudo que vem de ruim é para melhorar. E é bem isso mesmo, assim, às vezes as coisas vêm muito ruins, assim, a gente faz aquela, né, ai meu Deus, por que comigo? Mas aquilo, na verdade, está vindo para dar um start, assim, um estalo de que isso vai ser um aprendizado, que você vai levar isso para alguém futuramente, você vai resgatar alguém, você vai ser uma ponte para algo muito maior e melhor. Então é só a gente estar atento. E é engraçado que você está falando aí, né? A gente está falando aí de processos, doenças e tudo mais. É muito interessante que uma doença, ela só cresce no nosso corpo Hoje vocês porque estão tão quietinhos, gente. Vocês não estão querendo conversar, não? o pessoal tá quieto, não tá É que comentando tá nada. frio, né? É que tá frio hoje, né? Entendi. E ó, olha que interessante, né? Uma doença, ela só cresce no corpo porque eu não dou atenção para o que o meu corpo está falando. Para as manifestações que vieram antes, né? Exatamente, exatamente. Antes de chegar aquela doença que você descobre, aquela coisa, ah, nossa, agora eu tô desse jeito, o seu corpo já te deu sinais. Seu corpo conversa com você que nós não damos atenção aí para as coisas. O corpo conversa com você. Ele vai dando sinais até que aquela doença cresce. Ele fala pra você, ó, olha aqui, cara, olha aqui. Você não olha, aí fala, tá bom, então só tem um jeito de você olhar, deixa ela crescer. Aí a doença cresce. Aí você vai parar e dar atenção para aquele momento. Mas o seu corpo já te falou, já te avisou. São coisas que vêm e não percebemos. Então é importante nós darmos a atenção devida para nós mesmos. É importante darmos essa atenção para nós mesmos, perceber o que o meu corpo está falando, para eu poder dar atenção o quanto antes. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas falam assim, ah, a doença é isso, é aquilo. Mas olha que interessante, a doença ela só apareceu daquele tamanho porque você não deu atenção para o seu corpo. Se você prestasse atenção para o seu corpo, você não iria passar por isso. Tá? Então, quando você começa a conhecer esses processos, a vida fica mais simples. Tá? Vai ter desafios? Vai! Só que quando você começa a perceber, você começa a perceber o desafio antes de se tornar aquele gigante lá na frente. Ele só se torna gigante se você deixar aquilo ficar grande, não é verdade? E aí a gente vai começando a estudar, a estudar. E olha que interessante, né? Muitos conflitos que nós temos, muitos conflitos, tá? Vem por quê? Porque eu não conheço a história. Olha que interessante. Porque eu não conheço a história da pessoa que eu me relaciono, da minha família. Gente, quantas e quantas pessoas não sabem a história da família? E aí que entra a ferramenta da constelação familiar. Porque aí a pessoa fica culpando o pai, porque o pai foi chato, porque o pai ele me deu chinelada quando eu era pequeno, porque o pai foi aquilo, porque a mãe foi aquilo, porque... Mas peraí, vocês
sabem da história do seu pai, sabem da história da sua mãe, sabem da história dos seus avós. Porque quando você começa a descobrir a história dessas pessoas, vocês vão perceber que o que eles estão fazendo, seja bom ou seja ruim, mas na mente dele é uma concepção de coisa boa. Tô travada? Não, não está travada para mim. Tá? Obrigada. Então, quando você começa a entender isso daí, a história da sua família, você começa a perceber que o seu pai e sua mãe deram o melhor dele. Mesmo que o melhor dele foi aquilo que você ficou com raiva. E quando você começa a entender a história do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, você vai ter uma vida mais leve. Você não vai ficar batendo de frente com aquelas pessoas, né? Vou falar aqui, ó, um negócio muito simples para vocês entenderem só, né? Há um tempo, ainda a minha mãe tem esse dilema, né? Ela vê a geladeira meia vazia, não é vazia, gente, é meia vazia. E se ela tiver um dinheiro ali que tá para pagar a luz, ela vai deixar de pagar a luz para encher a geladeira. E nós, filhos, sempre falamos, mãe, não precisa, para que a senhora vai fazer? Tava cheio. E os filhos no pé dela, no pé dela, no pé dela. Aí comecei a estudar a história, né, da minha mãe. Comecei a estudar a história da minha família, para poder entender um pouquinho dos comportamentos. Aí olha só que interessante, né? Ela vem lá do Nordeste, ela é do Piauí, ela vem lá do Nordeste. E na infância dela, ela passou fome. Passar fome assim de ficar 2, 3 dias sem comer nada. Passar fome sem comer nada. Tá? Ela já apanhou por ter roubado frutos da fazenda lá de um senhor. O senhor pegou ela, levou para minha avó e minha avó chinelada nela. Mas por que ela estava roubando? Para alimentar tanto ela quanto os irmãos delas, que ali eram menores que ela. Então percebam, ela não tinha nada. Então, no inconsciente dela, o maior medo é ver a geladeira vazia. Então ela não espera a geladeira ficar vazia. Quando ela percebe que diminuiu a quantidade, ela vai lá e enche a geladeira novamente. Para quê? Para não ter aquele start lá da infância. Então percebe que alguns comportamentos que as pessoas têm hoje é porque lá atrás teve algo que fez com que ela seja assim hoje. Percebem isso? Então quando a gente começa a entender esses comportamentos, você aceita a pessoa do jeito que ela é. Você aceita. Porque você começa a compreender o que se passa na mente daquela pessoa, né? Aí entra muita parte, nessa parte que eu estou falando de família, entra muito a constelação familiar. Porque muitas pessoas não conhecem a história da sua família. E alguns comportamentos vêm, aliás, a maioria dos nossos comportamentos vem da nossa família. Vem dos relacionamentos, dos familiares. Né? Então, às vezes você para e analisa algum comportamento seu que você fala assim, poxa, esse comportamento não é bom. Mas o que te levou a fazer este tipo de comportamento? Aí você vai começar a buscar na sua memória o que aconteceu lá atrás para eu ter esse tipo de comportamento. Para eu talvez ser violento, para eu talvez ser aquela pessoa que bate de frente com as outras.
para aquela pessoa que não gosta de ser mandada. Enfim, um monte de fatores você pode colocar aí. Sabe aqueles comportamentos que realmente te incomodam? Ou aquele comportamento que, ao invés de você atrair pessoas para próximo, porque nós somos seres humanos e seres humanos quer ter relacionamento. Quer ter relacionamento. Então, para o ser humano é bom ter um relacionamento, né? Então, por que eu estou repelindo as pessoas? Por que os meus namoros não dão certo? Sabe? E quando você começa a compreender o que se passou na sua família, você começa a compreender, talvez, esse tema, por que os seus namoros não dão certo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de namoro, tá? Então vamos lá. Falando aí de família, né? Vamos pegar ali uma bisavó, tá? Vou pegar um tempo atrás aí que a pessoa era casada, tinha os seus filhos, de repente o marido foi para a guerra, tá? E tem lá os filhinhos pequenos, tem aquela menina pequena, que tá ali, filho daquele casal, e o pai vai para a guerra. E o pai morre na guerra. Então ficou uma mulher viúva. Tá? E essa viúva, por ter alguns filhos, decidiu não casar-se novamente. Decidiu, falou, não, eu vou criar os meus filhos sozinha. Algum problema nisso? Não, nenhum. Nenhum problema nisso. Né? Aí, olha que interessante. A filhinha que era pequena, que sei lá, tinha 1, 2 anos, percebe que ela cresceu sem o pai, só com a mãe. Ela percebeu que só a mãe criava ela, ok? Mas a mãe criava daquele jeito por quê? Porque aconteceu algo trágico. O marido foi para a guerra e morreu na guerra. Não porque ela se separou, porque ela quis se separar. Entendam o que eu estou falando para vocês, tá? Mas aquela criança viu que só a mãe dela estava presente, não tinha pai. Logo, a criança percebe que uma mulher não precisa de um homem para poder seguir para a vida. Aí essa menina cresce, torna-se adulta, casa e tem filhos. E em seguida separa do marido. Por que ela separa do marido? Porque no inconsciente dela, mulher não precisa de um homem para poder tocar a família. E adivinha o que vai acontecer com aquela filha que está pequena ali dela? A filha pequena dela vai crescer, cresce, começa a ter relacionamento. E de repente ela fala assim, eu não consigo ficar em relacionamentos. Por quê? Já está programado no inconsciente daquela criança que cresceu, que virou adulta, que quer ter um relacionamento, mas não consegue ficar com seus relacionamentos. Mas está gravado lá no DNA dela que mulher não precisa de homem para ir para a vida. Então percebam isso que se a pessoa começar a estudar a história da família dela, ela percebe onde e o que aconteceu para ela hoje ter esses tipos de comportamentos. Né? Para ela ter esses tipos de comportamento. Porque a pessoa tem um certo tipo de comportamento e fala, eu não sei o porquê eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, vou ser desse jeito e vou morrer desse jeito. Então morra, desgrama! Então morra, você não quer conhecer, você não quer melhorar, morre! Né? Mas aí quando você começa a perceber o que se passou
na sua família, você vai entender o porquê dos seus comportamentos, né? E na constelação, quando a gente abre o campo mostra tudo isso daí, o que aconteceu na sua família. E quando a pessoa percebe e fala assim, nossa, foi isso, e entrega toda aquela história para os antepassados dela, para ela viver livre dos antepassados e ser uma nova pessoa. Olha que coisa linda! Aí sim, a partir daquele momento que ela entende que ela pode ter um relacionamento e um relacionamento saudável. Então, só partindo daí, ela vai conseguir ter um relacionamento. Mas percebam o porquê que ela não conseguia ter um relacionamento agora. Porque em algum momento lá atrás, uma criança viu uma mãe cuidar da família na ausência do pai. Mas não foi porque a mãe quis que o pai não estivesse presente. Foi algo que aconteceu e ela perdeu o marido dela. E com isso tem as consequências, tá? Percebam aí vocês que vocês vão perceber pessoas que não vivem em relacionamentos, ou seja, entra em um, sai de outro, entra em um. Começa a perguntar como que foi o relacionamento da mãe, o relacionamento do pai, e vocês vão perceber que tem alguma repetição naquele relacionamento, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho. Então, ninguém aprende. Então, quando você aprende, você vive melhor. Olha que interessante. O pessoal tá falando aí, ó. Quem aprende não depende, gente. Quem aprende evolui um degrau. Olha aí. O pessoal tá falando que tá prestando atenção, né? Esse tema é maravilhoso, vale refletir. Tudo concentrado. Aconteceu comigo, Gerson. Procuro entender os meus pais. Se vocês entenderem ali o que se passou, vocês vão entender o que se passa com você, né? É muito interessante isso. E você vive melhor. A cada dia você vai vivendo melhor. Então é o quê? Realmente é um autoconhecimento, gente. Então existem várias ferramentas, né, que tem para as pessoas melhorarem. É porque nós crescemos e aprendemos. E desses aprendizados nós temos o quê? As nossas crenças. E são crenças boas e crenças não tão boas. E às vezes você nem sabe que você tem crença. E volto a repetir, que eu repito sempre nessas lives, a crença que eu falo aqui não é crença religiosa. Tá? A crença é o quê? É eu acreditar em alguma coisa. Tá? A crença é isso, eu acredito em alguma coisa. Então na religião tem crença? Tem também, tá? Mas eu não estou falando especificamente de crença religiosa. Estou falando de crenças. Então engloba tudo. E o que eu aprendi, tá? E a minha mente vai captando, o meu inconsciente vai captando as coisas. Então, às vezes, a música que você escuta te leva a certo tipo de comportamento. E eu vou falar aqui, deixar bem claro, sem medo de ser feliz. Né? A pessoa, quando separa ali, tem uma separação, vai escutar o quê? Sertanejo. Sertanejo. Por que vai escutar o sertanejo? Porque aquela música fala o quê? Fala que um traiu o outro, fala que a outra foi embora com o outro, fala que não sei o quê, fala que não sei o quê. E acredito, tudo aquilo. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Aí vai sofrer, porque. Porque de tanto você começar a escutar aquela música, olha que interessante. Porque as nossas crenças também podem nascer de música. De tanto você escutar aquele tipo de música, o seu cérebro, sua mente capta aquilo como uma verdade. E aí se torna uma crença. Então, olha só, como que é a frase aí que você acabou de falar, Elane? Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. E aí todo mundo vai sofrer. Tem uma outra parte que eu não lembro a outra parte. Eu sei que aí o final é... Vive na onde? Vive na sofrência. Vive na sofrência, porque ela acredita. Enquanto eu repito, ó, a nossa mente, ela aprende por dois modos.
Primeiro, repetição. Então, se eu repito, eu aprendo. Pronto. Né? E o outro é o quê? O outro é o impacto. Tá? Por que muitas pessoas têm traumas? Porque foi alguma coisa impactante. Tá? Sei lá, a barata caiu nas costas da pessoa. Pronto, teve um impacto. Aprendeu com aquilo. Então, o cérebro aprende ou por impacto ou por repetição. Tá? Então, se você sempre ouve coisas que vai te deixar para baixo, adivinha o que vai acontecer? Você sempre vai ficar para baixo, tá? Depois que eu comecei a aprender isso, várias músicas que eu gostava, eu deixei de escutar. Deixei de escutar. Foi, ó, eliminada da lista de reprodução. Por quê? Porque quanto mais eu ouço, porque quanto mais eu ouço, mais eu repito, mais aquilo fica na minha mente e mais aquilo se torna real. Tá? Então, se eu pego ali o sertanejo que eu vou sofrer, viver na sofrência, é isso que vai acontecer comigo, porque meu inconsciente já pegou, cara, ele é isso mesmo? É para sofrer? Então vamos sofrer. Então percebam, quando você começa a aprender isso, você vai deixando de fazer certas coisas e tendo uma nova direção. E quando você tem uma nova direção, você vai, com certeza, viver melhor, né? Mas, Gerson, essa história que você falou da guerra, né, que a menina que tem um péssimo relacionamento amoroso, ela também deveria escutar aquela música do El Chan, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. E vai assim. E vem Porque a história da acredita que... família. Exatamente. Vem a história da família, vem as outras crenças de música e tudo mais. E ela realmente, ela acredita que homem não presta, ou que mulher dedo não é presta. podre. O dedo é podre, seja o que for. Mal sabe que Se tá rindo, ela é verdade, ideia. mal, Essa mal moça sabe aí, ó, que ouvia. o problema é a pessoa. Entende, gente? Então, quando você percebe isso, vira a chave na sua mente. Quando você começa a entender o que se passa na sua mente através da sua história, da história da sua família, através das suas crenças, que você nem sabe que tem certos tipos de crenças. Quando isso vem para o consciente, você consegue alterar a sua rota. Você consegue alterar a sua rota. E aí, você alterando sua rota, sua vida vai ser melhor. Não é verdade? Vai A ser melhor. vida, a vida é um aprendizado todo o tempo, né? Desde que a gente está ali no útero da mãe, depois quando a gente vai passando as fases, se nós pararmos para observar, é porque também fomos treinados, né, a bate-pronto, né? Falou ali, já respondo e eu não paro para refletir nessas questões. Mas se em todo momento eu estiver atenta a quem eu sou, estiver no momento presente, vivenciando este momento, eu estarei aprendendo. Eu estarei me conhecendo. Mas a vida, ela nos traz aprendizado a todos os instantes. Seja do vento, né, quando ele bate no nosso cabelo, seja aqui, ó, nessa live minha com o Gerson toda quinta-feira, seja através dos nossos cursos, seja através... Eu tô olhando para lá porque tava batendo o vento e aí tava fazendo movimento para esse alguém aqui, gente, é coisa louca. Seja de alguma forma ou de outra, a vida sempre está nos ensinando. A gente só precisa se perceber o que a gente quer aprender da vida. E de novo eu trago essa frase. A gente tem que saber o que a gente quer. Porque os aprendizados são constantes, o tempo inteiro. Né? Aqui o Gerson falou de psicanálise, falou de constelação, falou de reprogramação. Então são várias formas de você trazer um aprendizado para dentro. Então é só estar atento, esteja no momento presente, esteja aqui, como as meninas falaram, a gente está prestando atenção, né?
Esteja presente na sua vida para perceber quantos aprendizados você já teve. Mesmo aqueles que você, em dado momento, considerou não tão bom. Aprenda, né? Quando a gente aprende, a gente não depende. Nem dos nossos sofrimentos, nem das nossas alegrias, a gente cria novas memórias, novas lembranças. Eu acho que isso é muito precioso. Muito. Bom, falta só 5 minutos, você acredita? Eu falei a live toda, não? Sério? Sério? Já acabou! Passa tão Já, rápido, né? passa, né? Passa muito rápido, enfim. Rápido. Tudo é um aprendizado. E falando de Tudo. aprendizado, eu quero falar aqui para vocês, né? Hoje eu falei de várias coisas, psicanálise, constelação, e eu estou com inscrições abertas para o curso de constelação familiar. E aí você vai conhecer uma ferramenta na qual é maravilhosa e você vai entender essas coisas que acontecem com você, que acontece com as pessoas à sua volta. Você vai entender o porquê o seu financeiro não está crescendo, porque o relacionamento não está dando certo, porque que lá no emprego não está dando certo, porque eu não consigo ficar no emprego, né? Porque as coisas só acontecem comigo. Então tem ferramenta para isso e eu vou ensinar a você a mexer com essa ferramenta, a ser um terapeuta. Então, primeira coisa, você se conhecer primeiro, é lógico, né? E você vai conhecer uma ferramenta que você pode ajudar outras pessoas. Ajudar essas pessoas a entenderem um pouquinho da vida delas, para elas melhorarem para ir para a vida. E olha, gente, ainda estamos na pandemia, não é verdade? Mas muitas pessoas estão procurando tratamento. Por quê? Depressão, ansiedade, né? Vem tudo aí à tona e muitas outras coisas. Então, o mercado está precisando de terapeuta. Gente, vocês não sabem como. O mercado está precisando de terapeutas. Então, esse é um momento na qual você pode se conhecer, não é verdade? E ainda ter uma ferramenta e você poder fazer um dinheiro a mais na sua vida, tá? Então, o link da inscrição tá na minha bio. Você pode ir lá na minha bio e lá tem todas as informações, todos os módulos que vão ter. Vai ser online e presencial. Tá lá, toda a descrição está lá. Então vocês vão aprender o que é constelação, quais são as leis da constelação, né, o que a constelação pode fazer, enfim, vão lá, leiam, tem muita coisa ali para gente, para eu passar para vocês aprenderem e poder fazer esses movimentos na sua vida e na vida do próximo e fazer um dinheirinho a mais também, não é verdade? Oi, Ronaldo, bem-vindo. Vocês são sensacionais, gratidão. O Ronaldo estava numa live de agradecimento, né, Ronaldo? Por estar aqui. Gratidão, Ronaldo. A gente já soube que você estava fazendo uma live sobre gratidão, tá, Ronaldo? Tava lá. Falaram aqui, ó, nesta live, que tirou a sua live sobre gratidão e já nos agradeceram. Gosto assim, gente. Ó, e as coisas vão se conectando. Por ser grato, eu quero agradecer a todos que esteve aqui presente, que ouviram um pouquinho, que se identificaram um pouquinho e que realmente quer crescer, tá? E que quer crescer. O Ronaldo falando, estava e tem gratidão a vocês lá. É muito bom, né? Então agradeço aqui a todos e a vocês que querem realmente entender um pouquinho mais da sua mente, melhorar a sua vida e ainda por cima ser um terapeuta, venha com a gente. Gerson, mas eu não quero, eu quero fazer o curso, mas eu não quero ser terapeuta. Tá tudo bem também, que a primeira coisa que a gente vai aprender é a nos olharmos. É a primeira coisa,
né? Aí sim, se você se identificou e vai querer atender outras pessoas, você pode ser um terapeuta, tá? E esse curso é certificado pela ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, tá? Tem a certificação dela que dá mais segurança aí para o mercado de trabalho na qual atuam aí os terapeutas, tá bom? Então o link está na bio, não perca tempo, vão lá e faça a sua inscrição, tá? Nesse final de semana também tem um outro curso que é o... Fala aí, Elane. Despertando a magia e a proteção. Das 3 da Exatamente. tarde às 19, sábado e domingo, vai ser muito Vai ter legal. uma imersão Muito maravilhosa, boa, muito tá? boa. Venham participar, vai ser demais. Exatamente, tá Você bom? gostou, Gil, da live? Gratidão, gratidão, gratidão. É muito bom estar aqui com vocês toda quinta-feira, é muito bom essa troca que a gente tem. Hoje vocês estavam tão concentrados quanto eu. Estou bem de olho em vocês, ó. Todo mundo ali, ó, só aprendendo com o Gerson, muito bem. Gratidão a todos mais uma vez por estar aqui com a gente sempre. Gratidão a vocês por tudo. Vocês são maravilhosos, sensacionais. Gratidão, Sandra. Que vocês tenham uma noite de quinta-feira muito abençoada. Se inscrevam no curso de constelação, vocês vão ver o que é descer uma ladeira sem freio. Mas depois vocês vão ver como é subir essa ladeira com muita consciência, com um despertar muito amoroso sobre a sua história, sobre a ancestralidade e saber que é possível, sim, parar em mim aquilo que trouxe dor para todos os meus ancestrais e aí os meus descendentes poderem fazer a escolha da liberdade. E venham despertar magia, proteção, despertar a sua melhor versão aqui, gente. A gente não é só um rostinho bonito, não, gente. A gente tem conteúdo. A gente traz o que para vocês? Aprendizado constante. A gente é demais, gente. Ai, que loucura. Meus amores, muita gratidão, Gerson. Ai, maravilhoso. É maravilhoso, né, Deia? Ai, coisa linda. Tô esperando seu depoimento, tá bom? Já vou cobrar aqui ao vivo, na audiência, para você ficar assim com carão, tá bom? Gratidão, Gerson. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até.